Quando meu avô morreu, ninguém chorou imediatamente. Pode parecer cruel dizer isso, mas a verdade é que todos estavam ocupados demais, olhando para a mesma coisa. A escritura, a bendita escritura. Enquanto o caixão ainda estava na sala da antiga fazenda da família, meus tios já discutiam sobre terras, casas, tratores e dinheiro. E eu lembro exatamente do que pensei naquele momento. Vovô ainda nem esfriou, mas ninguém parecia se importar. E o mais estranho era que o único homem que parecia realmente abalado era alguém que não fazia parte da família. Seu Antônio, o velho que varria o quintal. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, sou professor de história e cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais. Meu avô, Sebastião, era daqueles homens que pareciam maiores que a própria vida. Poucas palavras, olhar duro, respeitado por todos, temido por muitos, amado por poucos, inclusive por mim. Nos últimos anos ele estava doente, coração fraco, memória falhando, mas continuava lúcido o suficiente para perceber algo. A família tinha mudado, e não para melhor. A leitura do testamento foi marcada para 3 dias depois do enterro. A casa ficou cheia. Primos que eu não via há anos. Tios que só apareciam em Natal e velório. Gente que mal lembrava o nome do meu avô. Todos sentados em volta da mesa, esperando, famintos, não por comida, por herança. Enquanto isso, seu Antônio continuava varrendo folhas secas do lado de fora, como fazia havia décadas, silencioso, invisível. Quando o advogado abriu o envelope, o clima mudou. A herança era enorme: terras, casas, investimentos, gado, máquinas, uma fortuna. Os olhos dos meus parentes brilhavam. Mas então veio um detalhe estranho. O advogado franziu a testa. Leu novamente, e depois ficou em silêncio. Um silêncio longo demais, desconfortável demais. Meu tio Roberto perdeu a paciência. Fala logo, doutor. O advogado respirou fundo. Há uma cláusula em comum. A sala inteira congelou. O senhor Sebastião determinou que a divisão só poderá ocorrer após a localização de um herdeiro legítimo. Confusão imediata. Que herdeiro? Do que ele está falando? Somos nós. O advogado levantou os olhos. Existe outro herdeiro mencionado. Ninguém conhecia aquele nome. Ninguém, nem mesmo eu. As discussões começaram. Acusações, gritos, teorias. Uma verdadeira guerra. Meu tio jurava que era golpe. Minha tia dizia que o advogado estava mentindo. Um primo ameaçou processar todo mundo. A família implodia diante dos meus olhos. E enquanto todos brigavam, vi seu Antônio observando pela janela, com lágrimas nos olhos. Naquela noite caiu uma tempestade absurda. A energia acabou. O vento parecia querer arrancar o telhado da fazenda. A casa inteira mergulhou na escuridão. Eu não conseguia dormir. Algo me incomodava. Algo sobre o olhar daquele velho. Então fui até a cozinha e encontrei seu Antônio sentado sozinho, no escuro, tomando café. Ele parecia cansado, muito cansado, mais velho do que eu me lembrava. Sentei à mesa, nenhum dos dois falou por alguns minutos. Apenas ouvimos a chuva. Até que ele disse: seu avô era um homem complicado. Foi a primeira vez que ouvi aquela voz tão baixa, tão frágil. Perguntei: o senhor conhecia ele tão bem assim? Seu Antônio deu um sorriso triste. Mais do que imagina. Nos dias seguintes a tensão piorou. A herança estava bloqueada. Os parentes se odiavam. Pequenos acidentes começaram a acontecer. Documentos desapareceram, portas arrombadas, brigas, acusações. Alguém chegou a cortar os pneus do carro do advogado. A ganância estava transformando todos, inclusive pessoas que eu amava. Então veio a segunda reviravolta. O herdeiro misterioso havia sido localizado e estava na própria fazenda. A notícia caiu como uma bomba. Todos ficaram em choque. Quem era? Meu tio? Um primo escondido? Algum filho ilegítimo? O advogado marcou uma reunião, a última. A sala estava lotada, ninguém respirava. O advogado levantou os olhos e pronunciou apenas 2 palavras. Antônio Martins. Silêncio absoluto. Meu cérebro demorou vários segundos para entender.
Olhei para o velho. Ele parecia prestes a desmaiar. Minha tia riu, achando que era piada, mas não era. Então a verdade surgiu. Décadas atrás, Sebastião teve um filho. Mas a criança desapareceu após um conflito familiar. Todos acreditavam que estivesse morta. Todos, menos meu avô. Durante 50 anos ele procurou aquele menino, sem sucesso, até descobrir algo inacreditável. O menino nunca tinha ido embora, tinha crescido na própria fazenda, trabalhando ali, vivendo ali, sem saber quem era. Seu Antônio, o homem que varria o quintal. A sala explodiu, gritos, acusações, indignação, mas eu só conseguia olhar para ele. O velho tremia, chorava, tentava respirar. Pela primeira vez, ninguém o tratava como empregado. Pela primeira vez, todos o enxergavam. Mas a última reviravolta ainda estava por vir. O advogado abriu um segundo envelope. Uma carta escrita por meu avô. Ele explicava tudo. Explicava que havia descoberto a verdade apenas 1 ano antes de morrer. E que decidiu não revelar imediatamente, porque queria ter certeza de uma coisa, queria descobrir quem o amava. E quem amava apenas seu dinheiro. Durante aquele último ano, ele observou a família. Anotou tudo, as visitas, as ausências, as mentiras, as disputas, e então tomou uma decisão. Toda a herança, cada centavo, cada hectare, cada imóvel, ficaria para Antônio, não como punição, mas porque, segundo ele, foi o único que permaneceu ao meu lado quando eu já não tinha mais nada para oferecer além da minha companhia. A sala inteira ficou muda. Pela primeira vez em dias. Ninguém discutiu, ninguém gritou, ninguém protestou, porque todos sabiam, no fundo, que ele tinha razão. Quando fui embora da fazenda naquela noite, vi seu Antônio sentado na varanda olhando o pôr do sol, rico pela primeira vez, mas sem demonstrar qualquer alegria. Sentei ao lado dele, e ele disse algo que nunca esqueci. Dinheiro nenhum devolve 50 anos perdidos. Ficamos em silêncio. O céu ficou laranja. As cigarras cantavam ao longe. E naquele momento entendi uma coisa. Às vezes a maior herança que alguém pode roubar não é terra. Não é dinheiro. Não é uma casa. É uma vida inteira,